Olá, amadas. Que o precioso amor de Deus venha nos envolver nesse dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da maravilhosa graça. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus, queridas, é um presente maravilhoso que transcende realmente assim, qualquer compreensão humana. É o amor imerecido e incondicional do nosso Pai Celestial derramado sobre nós, né, pobres pecadores. Nós não podemos merecê-la, nós não podemos conquistá-la por nossos próprios esforços. A graça, ela é um dom que nos é dado livremente, movido pelo imenso amor, né, pelo amor infinito do Senhor por nós. Para um minutinho aí, imagine por um momento a imensidão do universo e a grandeza do nosso Deus. E apesar de toda essa majestade, o Senhor escolheu nos amar. A compreensão do que Deus, né, de que Deus ele escolheu para nossa salvação a sua graça, que nós somos salvos pela graça, não com base nas nossas obras, isso é profundamente humilhante e ao mesmo tempo surpreendente, porque isso nos leva a considerar alguns aspectos muito cruciais disso, né? Primeiramente, nos leva a reconhecer a nossa limitação como seres humanos, né? Nem mesmo as nossas melhores ações e esforços são adequados para nos tornarmos dignos da presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 3:23 que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que por mais que nós tentemos, nós somos incapazes de atingir a santidade do Senhor por nós mesmos. Então também nos leva a entender que a graça ela é o amor incondicional do Senhor. A graça de Deus, ela revela o seu amor por nós. Ele nos ama independente dos nossos esforços, dos nossos fracassos. Então, ao invés do Senhor nos dar aquilo que nós merecemos, que é a condenação devido ao pecado, o Senhor nos oferece aquilo que nós não merecemos, que é a salvação e a vida eterna. E isso, queridas, é um testemunho do amor inabalável de Deus por nós. Então a graça também, ela vem nos humilhando. Por quê? Porque nos faz perceber que nós não somos autossuficientes, que nós não podemos nos vangloriar, né, das nossas realizações espirituais, dos nossos méritos. E isso elimina de nós todo orgulho e nos lembra que nós somos totalmente dependentes do favor de Deus. Então a graça, ela é por isso que ela se torna humilhante, porque realmente assim nós temos que nos humilhar e reconhecer que nós dependemos do Senhor. A graça também, ela é surpreendente, por quê? Porque ela tem o poder de transformar vidas. Então, quando nós aceitamos a graça do Senhor, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos regenerados espiritualmente e somos capacitados a viver vidas que agradam o Senhor, somente pela graça. Isso não é alcançado pelos nossos próprios esforços, mas é pela obra do Espírito Santo em nós. Então a graça, ela nos dá esse poder transformador, né? Através do Espírito Santo, de nos transformar, de sermos realmente pessoas que são regeneradas espiritualmente e capacitadas a viver vidas que agradam o Senhor. A graça também, ela nos convida a essa profunda gratidão e adoração a Deus. Então, quando nós percebemos que nós não merecemos a salvação, quando nós percebemos que por nós mesmas nós não conseguimos, então nós somos levadas a adorar o Senhor, com corações agradecidos realmente e buscar a vontade dele em todas as áreas da nossa vida. A verdade, amadas, é que Deus nos escolheu para a salvação pela sua graça, não pelas nossas obras. Isso nos lembra das nossas fraquezas, do amor incomparável de Deus, da necessidade realmente de humildade, do poder transformador, né, de sua graça e do chamado à gratidão e à adoração. Então é humilhante porque nós reconhecemos a nossa dependência total de Deus. E é surpreendente
porque nos mostra o quão profundo é o amor de Deus por cada uma de nós. A graça, amadas, é como um rio de misericórdia que flui constantemente sobre as nossas vidas. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos mergulhadas nesse rio de graça. Não importa, queridas, quão longe tenhamos ido, não importa quão profundos sejam os nossos pecados, a graça de Deus ela é suficiente para nos redimir e nos reconciliar com Ele. Então, nós devemos entender que a graça não é uma licença para pecar, mas sim um chamado à santidade. Porque hoje muitas pessoas acham que nós vivemos no tempo da graça, então nós não temos mais que cumprir leis, nós não temos mais que obedecer às leis. É como se a graça fosse um convite, né? Fosse uma licença para pecar, e não é. A graça é um chamado para a santidade. Nós devemos viver vidas gratas, honrando a Deus em tudo o que fazemos. E à medida que nós experimentamos a graça de Deus, nós somos capacitadas a amar, a perdoar as outras pessoas, da mesma maneira que Deus nos amou, da mesma maneira que Deus nos perdoou. Então, em tempos de dificuldade, queridas, lembre-se da graça de Deus que nos sustenta. Quando nós nos sentimos indignas, vamos nos lembrar de que Ele nos escolheu e que nos ama incondicionalmente. E que ao compartilharmos a graça com outras pessoas, nós estejamos realmente refletindo a luz do Evangelho nesse mundo tão perdido. Então vamos celebrar a graça de Deus com gratidão, com humildade no nosso coração. Vamos agradecer a Ele por nos salvar, não pelos nossos méritos, mas por sua graça. Que a graça do Senhor continue transformando nossas vidas e brilhando em nós e através de nós para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Pai querido, hoje humildemente nós nos aproximamos de Ti, reconhecendo a maravilhosa verdade de que nos escolhestes para a salvação pela Tua graça, não por nossas obras. É com corações gratos que nos dirigimos a Ti em oração. Pai Celestial, nós compreendemos, Senhor, que somos incapazes de nos salvar por nossos próprios méritos. Nas nossas melhores ações, Senhor, ainda assim somos pecadores, necessitando, Senhor, da Sua graça salvadora. No entanto, Pai, a Tua graça, ela é insondável e sem limites. É um presente, Pai, que nós não merecemos, mas que Tu nos ofereces livremente por meio de Jesus Cristo. Nós queremos hoje, Senhor, Te agradecer, do mais profundo dos nossos corações, por esse amor incondicional. Obrigada, Pai, por nos amares, apesar dos nossos erros e das nossas fraquezas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos redimido e porque o Senhor nos dá a esperança de vida eterna. E, Pai, nós reconhecemos com humildade, Pai, que nós não somos dignos, mas Tu nos torna dignos por Tua graça. Que a compreensão desta verdade, Pai, nos leve a viver vidas de gratidão, Senhor, a Ti. Nos ajude, Pai, a transmitir a Tua graça para outras pessoas, compartilhando, Senhor, o amor e o perdão que recebemos. Nos capacite, Pai, a abandonar o orgulho e a confiar na Tua providência. Nos transforme, Pai, pela Tua graça. Que a Tua graça nos molde, nos renove, nos capacite para podermos seguir os Teus caminhos. Dá-nos, Pai, a humildade de reconhecer a nossa dependência de Ti a cada passo que damos. Confiando na Tua graça, Senhor, nós colocamos diante de Ti todos os nossos anseios e preocupações. Que a Tua graça nos guie, Senhor, em cada decisão e que possamos experimentar a Tua presença constante nas nossas vidas. E tudo isso, Pai, nós oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, em quem encontramos, Pai, a plenitude da Tua graça. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridas. Que a graça do Senhor te capacite. Que a graça do Senhor te transforme, em nome de Jesus.